Olá! Hoje a gente mergulha nas ideias de Francisco Soares. Ele foi uma figura super importante da escola de Salamanca, sabe? Aquele pessoal que deu um gás novo na filosofia escolástica lá nos séculos XVI, XVII. Exatamente. Um jesuíta espanhol, né? Filósofo, teólogo, jurista. Um peso pesado. Pois é, conhecido como Dr. Eximius, doutor ilustre. Mas talvez hoje em dia ahn, não seja um nome tão na boca do povo, né? É verdade. Uma pena, dada a influência dele. Bom, a gente está usando aqui uns trechos de uma biografia bem detalhada dele. A ideia é assim, sacar quais foram as grandes contribuições do Soares e por que ele ainda pode ser relevante. Certo. E olha que interessante para começar. Esse cara que influenciou gente como Leibniz, Grotius, e que as ideias de soberania dele ecoaram até tipo nas independências aqui na América Latina. Sim, sim. Era meio devagar nos estudos, dá para acreditar. Nossa, é uma história e tanto, né? Mostra como as aparências enganam. Mas ele está justamente nessa transição, sabe? Entre o pensamento medieval e o moderno, o que a gente chama de segunda escolástica. Hum, E as obras principais que a gente vai focar são as Disputações Metafísica, de 1597, um trabalho gigantesco para organizar a metafísica toda, uau. e o Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, que é o tratado dele sobre lei, sobre Deus como legislador. Fundamental também. Ok, então vamos começar pela metafísica. O que ele fez de tão, diferente ali? Parece que ele mexeu numa briga antiga sobre essência e existência, né? Nos seres criados. Isso, exatamente. E ele fez isso com muita habilidade, eu diria. Em vez de tomar um lado radical, tipo dizer que essência e existência são totalmente distintas ou, sei lá, a mesma coisa nas criaturas, Hum, Soares defendeu que a distinção é mais conceitual. É a nossa mente que faz essa separação para entender, não que elas sejam duas partes separadas na coisa em si. Foi uma posição bem equilibrada. Ah, interessante essa via do meio. E como ele organizou a metafísica de modo geral? Além dessa questão específica. Então, o que é fascinante é a sistematização que ele promoveu. Ele definiu a metafísica como a ciência do ente real. Ente real. É, basicamente, tudo aquilo que existe ou que pelo menos pode existir. E ele deu um foco muito grande na singularidade, na individualidade de cada coisa. Nas disputações, ele faz aquela divisão clássica, mas bem estruturada. O ser infinito, que é Deus, e os seres finitos, as criaturas. Essa organização, nossa, marcou muito o ensino da filosofia depois dele. E dá para conectar esse pensamento mais abstrato sobre o ser com as ideias dele sobre sociedade, sobre poder, que foram bem impactantes para a época, né? Totalmente. Aí é que a coisa fica, digamos assim, muito prática. É onde entra a teoria dele do direito natural. Certo. A sacada principal é: o poder político vem de Deus, sim, mas Deus não entrega esse poder direto para um rei específico, sabe? Ele concede o poder à comunidade, ao povo como um todo. Opa! Isso é forte, porque ia direto contra a ideia do direito divino dos reis, que estava super em alta, né? Exatamente. Minava essa base. Mas atenção, Sim. isso não quer dizer que ele era um democrata como a gente pensa hoje, tá? A questão é, se o poder está na comunidade, como ele exerce isso? Boa pergunta. E como ele respondia, como justificava a monarquia, que era o normal na época? O rei era tipo um representante. Isso, um delegado da comunidade. A comunidade, em tese, poderia escolher sua forma de governo e transferir essa autoridade. Daí vem toda a teoria dele sobre as leis. A lei eterna, a natural, a divina e a positiva, que é a lei humana. Que estrutura, hein? Pois é, e essa estrutura toda deu uma base forte para o direito internacional. Influenciou muito Grotius, por exemplo. E tem aquela história dele defender a resistência contra tiranos, né? Como funcionava isso? Tinha uma distinção crucial aí. Um rei legítimo que se torna um tirano, que governa mal, a comunidade poderia sim resistir e até depor ele, mas como o último recurso. Agora, um usurpador, alguém que tomou o poder à força. Ah, esse aí não tinha legitimidade desde o começo. Exato. Contra esse, a resistência era mais direta. Ele escreveu sobre isso na Defensio Fidei, que foi uma resposta àquele juramento de lealdade que o rei da Inglaterra exigia e que o Soares via como um ataque à autoridade do Papa. Entendi. Além de metafísica e direito, ele também entrou fundo em teologia, né? Sim, rapidamente vale mencionar o congruísmo.
Foi uma tentativa bem sofisticada de conciliar a ideia da predestinação divina com o livre-arbítrio humano. Como assim? Basicamente, a ideia é que Deus dá a graça de um jeito congruente, ou seja, de um jeito que ele já sabe que vai se encaixar perfeitamente com as escolhas livres que a pessoa vai fazer. É complexo, mas mostra a profundidade dele em várias frentes. Nossa, é impressionante mesmo. E pensar que essas ideias sobre o poder vindo da comunidade, de um jesuíta do século XVI, foram inspirar movimentos de independência séculos depois, tipo no Rio da Prata. Pois é, mesmo depois da expulsão dos jesuítas e tudo mais. Incrível essa sobrevida das ideias, né? Sem dúvida. O legado do Soares é o de um grande sintetizador. Ele pegou a tradição escolástica, mas não só repetiu. Ele inovou, adaptou, e com isso meio que abriu portas para a modernidade. As ideias dele sobre soberania, direito, tiveram um impacto prático real e duradouro. Então, resumindo nossa conversa, o que fica, Soares aparece como um exemplo muito forte dessa busca pela verdade, usando tanto a fé quanto a razão, né? Um intelectual que, com sua erudição, acabou moldando debates essenciais no Ocidente sobre o ser, a lei, a política. Exatamente. Ele mostra como o pensamento rigoroso pode ter consequências bem concretas no mundo. Uma figura a ser redescoberta, com certeza. Com certeza. E fica aqui uma provocação final, talvez. Se a gente levar a sério essa ideia do Soares, de que o poder reside fundamentalmente na comunidade, ainda que originado em Deus, mas delegado por ela, como será que essa visão, vinda lá do século XVI, conversa ou talvez até desafia as nossas ideias de hoje sobre de onde vem a legitimidade do poder político? Especialmente no mundo mais secularizado. Fica aí para pensar, né?